Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do nosso Rei da Glória, o nosso Deus Todo-Poderoso. E a palavra que eu deixei hoje aí pra gente estar compartilhando agora está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que vai falar assim. Mas antes de eu falar isso, eu queria compartilhar com vocês também o canal Vencendo com Cristo. Eu falo isso constantemente porque foi um veículo que Deus permitiu assim para poder eu falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu sei que a vida da gente a cada dia são cheios de atributos e a nossa vida é uma correria. Mas é como eu sempre falo, a gente sempre prioriza o que a gente mais ama. E o que mais a gente ama, geralmente a gente não terceiriza, a gente prioriza, a gente quer estar pessoalmente. E às vezes a gente não consegue estar pregando a palavra ou ir de toda hora ou em qualquer local. Mas eu sei que esse momento aqui Deus preparou para mim e para você. E aqui o próprio Espírito Santo fala comigo e fala com você, porque a palavra é um alimento espiritual que alimenta a minha alma e alimenta a sua também. O Espírito Santo me impele e me transforma para ser cada dia mais diferenciado através da palavra dele. E me ensina, me conduz, e esse ensino eu não quero só para mim. Mas eu fico tão cheia de Deus, tão maravilhada das coisas que Deus faz, que eu falo assim, uau, o Senhor é maravilhoso. E eu quero estar compartilhando também com as outras pessoas para que todo mundo seja cheio da presença de Deus. E eu fico assim maravilhada, sabe? Quando eu vou ler, estudar o que Deus está falando, eu digo assim, é maravilhoso, verdadeiramente a tua palavra, ela é renovada a cada dia sobre a nossa vida. E as misericórdias do Senhor nos alcançam e nós te damos graça porque estamos findando mais um dia, mas o Senhor está aqui conosco, grandes coisas fez o Senhor e mais tarde fará também. Porque o Senhor é maravilhoso e todos os planos de Deus são perfeitos. Amém? Então vamos que vamos para a palavra. Fala assim, mas o Espírito de Deus, veja bem, quem produz? Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E contra essas coisas não existe lei. A Bíblia está falando aqui. No versículo 24 vai falar assim. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Uau, 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 uau. Nossa, eu nunca tinha visto essa palavra por esse ângulo. Agora Deus vai dando pra gente. É por isso que a palavra de Deus é o livro que o autor se faz presente toda vez que a gente lê. Porque toda vez que nós buscamos o autor, ele vem com outra interpretação de uma forma mais profunda e versículos que por outra hora passam despercebidos. Quando você busca mais o conhecimento, eles são minuciosamente descritos a você. Uau, que Deus insondável, maravilhoso, igual ao nosso Deus, não há outro igual. E ele vai falar aqui, ó, as pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificam a natureza delas, junto com todas as paixões e desejo dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Uau! Ou seja, aqui se a gente for ler um pouquinho antes, no próprio capítulo 5 mesmo, mas lá no versículo 16, a epígrafe vai falar assim, o Espírito de Deus e a natureza humana. Ele fala as duas coisas. Um lado nós temos o Espírito de Deus e o outro nós temos nós, seres humanos, errantes, falhantes, como essência natureza humana, gerada do pecado. Quando Deus nos criou, Ele criou tudo perfeito, maravilhoso. Ele veio antes, formou tudo perfeito para a gente sobreviver e estarmos na Terra. Mas o ser humano foi lá e desvirtuou
o que Deus tinha preparado e caiu. O pecado entrou. A natureza humana foi transgredida ali e a nossa essência pecaminosa se revelou face a face sobre o nosso ser. Então, todos nós fomos gerados do pecado, mas através do sangue de Cristo nós fomos renunciados a essa natureza humana. Ela existe sim dentro da gente. Ela só vai ser arrancada totalmente da gente quando Jesus voltar e esse corpo corruptível ser transformado num corpo incorruptível, glorioso para morar junto com Cristo. Mas até então, todos os dias nós temos que alimentar o nosso espírito com o fruto do Espírito, que é produto de Deus, produzido por Deus, ou seja, a nossa essência humana todo dia fica gerando as coisas que ela produz. E aqui vai falar quais são a natureza dessa obra de produção, natureza humana. É pecado, é mentira, é prostituição, é imoralidade sexual, é impureza, é ações indecentes, é adoração de ídolos, é feitiçaria, é inimizade, é briga, é ciumeiras, é acessos de raiva, é ambição, é egoísmo, é desunião, é divisões, é inveja, é bebedeiras, é farra, e entre outras coisas que a produção humana se faz. Mas quando nós nascemos em Cristo, e Ele está falando aqui que o Espírito de Deus produz isso dentro da gente, não é obra nossa, é produto de Deus que nos impele a nós através do sangue de Cristo, que nos remiu de todo o mal e faz da gente tirar essa essência natureza humana e injetar Cristo sobre a nossa vida. Ou seja, sozinho nós não conseguimos, mas a força que Deus nos dá, ela faz com que nós possamos ter força de falar para essa velha natureza: você não tem mais propriedade dentro da minha vida, porque a minha vida agora é produzida com a essência, a natureza de Cristo sobre a minha vida. Eu te digo, carne, que tu não tem mais esse poder sobre mim, porque a velha criatura, aí vem aqui as pessoas que pertencem realmente a Jesus Cristo, eu me sacrifico. Eu sacrifico a minha natureza humana para que a glória de Deus produza sobre mim os frutos que Ele tem para mim, que são amor, paz, alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio. Ah, que maravilha! É fácil? Para tudo que não é. Vou logo te avisando que não é. É difícil demais. Porque o pecado não é ruim, gente. Porque se fosse ruim, ninguém pecava. Só que, se eu amo a Cristo, eu quero viver as coisas que Ele tem para mim. Eu quero ser a imagem e semelhança de Cristo. Eu quero que tudo que está em mim bendiga o santo nome dele. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim sem eu precisar falar nenhuma palavra, porque as ações, o fruto da minha árvore está notório ali Cristo sobre a minha vida. Eu não preciso vestir roupa até o pé, até o pescoço, para poder dizer que eu sou alguma coisa. Não, quem me justifica é Cristo. Mas eu, como serva de Cristo, tenho todos os frutos pelo qual Ele produz sobre a minha vida. As minhas atitudes condiz com o fruto que o meu Pai produz sobre mim. E a velha natureza todo dia tá ali, ó, querendo me tragar, querendo que eu volte a ser o que eu era. Mas eu tenho que ter poder e autoridade, porque Deus já nos deu sobre isso. E falar: não, eu não vou mais fazer isso. O meu eu tá falando assim: vai lá, briga, faz confusão. O meu eu tá falando assim: olha, eu quero ter inveja disso. Mas a minha produção em Cristo tá falando: não. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. E eu vou vencer. A minha velha natureza tá falando assim: não pede perdão. Quem tem que pedir perdão é a pessoa, não é você não. Não. Ei, velha natureza, quem tem que pedir perdão sou eu. Porque quem tá alimentado por Cristo sou eu. E eu que tenho que liberar o que eu tenho. É amor que eu tenho, então toma-lhe-te amor.
É paz que eu tenho, então pega a paz que excede todo entendimento que vem de Cristo através da minha vida. Uau, e que você seja cheio dessa paz. Eu não vou esperar de quem não tem para produzir. Eu tenho que produzir o que eu tenho. O que eu tenho tendo é Cristo. Então todo mundo tem que conhecer Cristo através da minha vida. Uau, é isso que Deus está falando. Que lindo. E as pessoas que você fala que você pertence a Cristo e não está vivendo o fruto do Espírito, não está demonstrando o fruto do Espírito na sua vida, olhe bem se você realmente está vivendo Cristo. Porque não tem como você viver Cristo e não viver os mandamentos dele. Não tem como você viver Cristo e não produzir nem que seja um fruto sequer desse aqui. Domínio próprio é uma coisa que você tem que ter um domínio, um controle sobre você. E é fácil não. Mas Cristo nos fortalece a sermos diferentes. Olha, Carol, modifica. Epa. Olha a velha criatura nascendo aí. Epa, vamos mandar fora. Sempre o que você não alimentar vai morrer. Agora, o que você alimentar vai ter força e vai resplandecer diante do que você alimenta. Amém? Eu quero estar compartilhando bem aqui uma reflexão que vai falar assim: o fruto do Espírito é a expressão da natureza, do caráter de Cristo através do crente. Uau, que maravilha e que verdade. Ou seja, é a produção da vida de Cristo na igreja. Por si só, o homem não tem condições de produzi-la, de jeito nenhum. Porque a nossa essência é pecaminosa, só quer coisa ruim. Sua inclinação natural sempre será de produção de obras da carne. Em Gálatas 19:21, que foi que eu falei para vocês ainda agora. Constratando contra elas. O tempo todo vai estar constratando ali, batendo, totalmente chocando, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com elas. O fruto do Espírito possibilita ao autêntico cristão viver de modo íntegro diante de Deus e dos homens. E é através do fruto do Espírito que o cristão participa da natureza divina, que o cristão mostra Cristo através das suas atitudes. O fruto do Espírito consiste nas 9 virtudes ou qualidades da personalidade de Deus implantadas pelo Espírito da verdade no interior do crente. Vem de fora, vem de dentro para fora. Deus transforma, não é de fora para dentro, Deus transforma é de dentro para fora. É por isso que as pessoas não têm que se preocupar, mas eu não consigo largar tal vício. Eu não consigo largar essa roupa. Eu não consigo. Vem do jeito que você tá. Quem liberta é Cristo. E pode ter certeza, quando Deus incomoda você, você nunca mais consegue fazer aquela mesma coisa. Porque quando Deus tira, Ele transforma. Aí eu te levo ali pro versículo 1, que fala do capítulo 5, que vai falar assim: Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Chega de prisão, Deus nos libertou para que realmente nós sejamos livres para a glória de Deus, porque por isso continue firmes, sejam fortalecidos a cada dia, firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Tenham pensamentos de pessoas livres, tenham atitudes de pessoas que foram libertas e não pessoas que falsamente foram libertas, mas estão aprisionadas o tempo todo por Satanás. Vivam a liberdade em Cristo Jesus, sejam livres e mostrem a liberdade de Cristo. Mostrem que vocês são pessoas salvas por Cristo, que vocês têm caráter de Cristo, amém? Vai falar assim, o Espírito de Deus no interior do crente com a finalidade de conduzi-lo à perfeição, ou seja, a imagem de Cristo. O fruto tem a sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora e é o desenvolvimento da semente que caiu numa terra boa, que produz para a glória de Deus. O fruto, perceba que a palavra é singular, é implantado no crente quando este crê em Jesus. O seu desenvolvimento ocorre pelo poder de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar assim: conforme nos submetemos ao senhorio de Cristo, ao renovarmos diariamente a nossa confiança em Jesus e recebemos de toda dádiva que vem de quem? Dele. O Espírito vai transformando o homem interior. Ai, que lindo!
É um trabalho dedicado de Deus e sem pressa. Durará a nossa vida toda e será concluído apenas quando Cristo voltar. Filipenses 1:6. Por isso, cada cristão verdadeiro está vivenciando esse processo de alguma forma, em algum estágio, devendo ser estimulado em amor para permanecer crescendo no Senhor Jesus. Tem gente que às vezes machuca as outras pessoas, que às vezes são novos na fé, porque ela ainda não foi transformada, ou porque está fazendo de tal forma, ou porque ela se acha tão santo que fica julgando a outra pessoa porque só está indo com aquela roupa, porque não condiz com o Espírito Santo. Gente, a gente não sabe o processo que a pessoa passa, a gente não sabe o que a pessoa vem, mas só da pessoa tá indo buscar a presença de Deus não mata. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir sobre a vida dela. Tem tempo para tudo sobre baixo do céu, a Bíblia fala. Há tempo de chorar, há tempo de semear, há tempo de tudo. Deus sabe como trabalhar em cada pessoa. Não cabe a mim e você julgar. Vamos amar, vamos sarar o mundo com amor. As pessoas feridas, elas vão ferir. Mas pessoas saradas por Cristo Jesus vão amar, vão sarar. E eu vou te falar uma coisa, através de você, com amor em Cristo Jesus sobre a sua vida, você conduz a pessoa sem precisar falar nada, só pelas suas atitudes. Ela quer também ser transformada e viver o amor de Cristo que você tem sobre a sua vida. Entenda isso, amém? Então aqui, 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar assim, 5:23, que Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a eles e que Ele conserve o espírito, a alma, o corpo de vocês livre de todas as manchas para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Ele que vai conservar para que a gente esteja intacto até Jesus voltar. Ele que vai nos conservar com força através de nós buscarmos o quê? O conhecimento da palavra de Deus, sendo alimentado com oração, com jejuar diante do Senhor, para que essa carne pecaminosa possa perder a força e a força de Cristo possa produzir cada vez mais o fruto do Espírito sobre a nossa vida. Uau! E aqui em 1 Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, vai falar assim, versículo 6 de 1 Tessalonicenses, aqui, vai falar, pois eu estou certo de que Deus, que começou o bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja completo no dia de Jesus Cristo vir. Uau, maravilha! Então quem vai completar? O próprio Deus. O que cabe eu e você é buscar, é pedir, e aqui que as pessoas que pertencem a Cristo crucifiquem a velha natureza. Se eu não tenho força, eu vou matar a minha carne totalmente diante dos pés do Senhor, que vai produzir o fruto do Espírito para que a gente possa viver e ser conduzente ao caráter de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a minha vida também, e que a gente possa ser produzidos em Cristo Jesus, termos forças a cada dia para podermos viver o fruto do Espírito sobre a nossa vida. Amém? Senhor, que Tu venha abençoar cada pessoa que está recebendo essa palavra, que Tu possa, Senhor, dar força, Pai, para que a nossa natureza humana possa cada dia mais morrer e Tua natureza, a Tua produção, Senhor, do Teu fruto do Espírito possa ter força sobre a nossa vida, vigor, e a cada dia, Senhor, possa ser fortalecido o nosso Espírito em Cristo Jesus. É que eu te peço, e que Tu venha abençoar cada vida, Pai, que está recebendo essa palavra, onde ela chegar, que ela possa ser produto, Senhor, da Tua palavra, e que possa gerar, Senhor, algum dos Teus frutos sobre cada vida de pessoas que estão aqui ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e vamos aí buscar o fruto do Espírito sobre a nossa vida e sermos transformados e pedir para Deus nos dar força para poder a velha natureza humana não ter força sobre a nossa vida, mas Cristo, através de Jesus Cristo e através do fruto do Espírito produzir frutos que glorifiquem o nome de Deus sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe você.